Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos dar continuidade hoje ao Seminário Palavra de Vida, módulo 2, Seitas e Heresias. Na videoaula 4, conforme nós dissemos, nós vamos abordar sobre a apologética cristã e será necessária a aula 5 também, e talvez a aula 6. Porque o conteúdo é bem rico também. E hoje nós vamos abordar aqui alguns assuntos, uma introdução sobre a apologética. Na videoaula de hoje, vamos dar continuidade ao módulo 2. Nas 3 primeiras videoaulas, nós abordamos sobre seitas e heresias. Achamos por bem fazer uma ligação do conteúdo de heresiologia com o conteúdo de apologética, pois há uma profunda relação entre os dois conteúdos. Então, no item 1, origem da palavra apologia. O termo apologia vem do grego apologia e significa literalmente falar a alguém. Com o passar do tempo, passou a significar fazer uma defesa. Então, quando se falar em apologia, você logo associa defesa. Está falando sobre apologia, você já logo liga que está falando sobre defesa, está defendendo. Apologia está relacionada à defesa. O que é apologética? Apologética vem do grego, do termo grego apologetikos, que vem do termo apologia e significa defesa verbal. Apologética é derivada de apologia. O termo apologética é derivado do termo apologia. O termo traz a ideia do ato de apresentar uma defesa a respeito de determinado assunto. Sob o olhar religioso, é quando certa religião se propõe a defender sua doutrina. Uma religião se propõe a defender a sua doutrina, ela está fazendo uma apologética. Aqui nós estamos fazendo a defesa da doutrina cristã, da fé cristã. É a apologética cristã. E é o item 3. O que é apologética cristã? Alguns conceitos. Apologética cristã é apresentar uma defesa da fé cristã e da verdade do Evangelho, sempre com fundamentação nas doutrinas bíblicas. Então, para você fazer uma apologética cristã, para você defender a fé cristã, você precisa usar as argumentações bíblicas. Não se faz apologética cristã sem a Bíblia. Esse conteúdo está na descrição do vídeo. A apologética cristã é um ramo da teologia cristã que defende o cristianismo contra objeções. A apologética cristã é a defesa e a justificação da fé cristã e da revelação dada nas Santas Escrituras contra os duvidosos e incrédulos. Apresenta os fatos mostrados na Bíblia, a racionalidade da revelação de Deus ao homem nas Escrituras e a suficiência para atender às necessidades espirituais do ser humano. Aqui sobre a racionalidade da revelação de Deus ao homem, como Deus se revelou ao homem. Racionalidade está relacionada à razão, ao raciocínio, à inteligência. E é interessante, eu me lembro de Romanos capítulo 1, quando Paulo fala que os homens se tornam indesculpáveis quando eles dizem que não creem em Deus. Porque Deus, a própria natureza já revela a existência de Deus. E os homens se tornam indesculpáveis por isso, quando eles negam a Deus e olham uma natureza tão maravilhosa que nós conhecemos e eles negam a Deus, dizendo que Deus não existe. Então esses homens, eles são indesculpáveis. Por quê? Porque pela própria razão, pelo próprio raciocínio, a gente vê não só a natureza no planeta Terra, mas a gente vê a riqueza, as grandezas celestiais dos astros, né? Essas viagens que têm ido aí na estação espacial, essas fotos, tanta coisa
aqueles satélites que estão chegando em Marte, mandando imagem de Marte. Então a gente vê tanta grandeza de Deus, não é verdade? E os homens são indesculpáveis por isso, quando eles negam a existência de Deus. A própria natureza já prova que Deus existe. Então, essa é uma defesa racional, uma defesa inteligente da fé cristã, usando a inteligência e a razão. A apologética tem um caráter defensivo, protegendo a fé cristã de ataques de falsas doutrinas. Mas olha que interessante, a apologética também ela pode ter um caráter ofensivo. Quando? Quando você estiver pregando a palavra de Deus. Ela tem um caráter ofensivo, pois também é utilizada no ato da pregação do Evangelho. Então, a apologética ela tem um caráter defensivo e um caráter ofensivo. Defensivo para se defender de ataques e ofensivo na hora de levar a palavra. Texto bíblico considerado referencial da apologética. 1 Pedro capítulo 3, versículos 15 e 16. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor. Grava esse versículo porque a gente vai sempre voltar nele. 1 Pedro capítulo 3, versículos 15 e 16. Esse texto está relacionado com a apologética. É interessante, eu gostaria de fazer um comentário aqui. Eu vou falar sobre isso depois, mas já vou adiantar. Nós vamos comentar sobre isso posteriormente. Mas eu já gostaria de dar o destaque desse versículo que diz: todavia com mansidão e temor, essa parte final do versículo. É importante a gente dizer que nós devemos evitar os confrontos, as discussões. A apologética deve ser feita com mansidão e temor a Deus, com reverência, pois estamos defendendo a causa de Deus e precisamos tomar cuidado para não trazer escândalos. Não adianta defender a fé cristã com grosseria, com agressividade, muitas vezes confundindo autoridade com grosseria, com gritaria, com agressividade. Precisamos pedir a Deus que nos dê sabedoria para aplicarmos bem o nosso conhecimento. Então, fazer defesa da fé cristã não é necessariamente você gritar, você debater discussões, aquelas discussões acaloradas, às vezes até acontecendo uma grosseria, uma indelicadeza. E nós precisamos tomar cuidado com isso e precisamos tomar cuidado para não provocar escândalo, né? Porque o escândalo endurece o coração das pessoas e faz com que as pessoas fiquem resistentes ao Evangelho. Os irmãos me desculpem, eu tô regravando a aula. Eu gravei a aula, no final eu cometi um erro, aí eu tive que gravá-la toda de novo. Eu preferi fazer isso. Mas olha só, eu gostaria de falar aqui agora sobre o conhecimento e sabedoria. A diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento nós adquirimos. Nós precisamos estudar, pesquisar, ter interesse em aprender. E a sabedoria é usar bem o conhecimento. O Espírito Santo nos dá sabedoria para usarmos bem o nosso conhecimento em favor do Evangelho. Escreve essas palavras nas tábuas do teu coração com diamante. O Espírito Santo nos dá sabedoria para usarmos bem o nosso conhecimento em favor do Evangelho. Adquirir conhecimento é responsabilidade nossa. Por isso, procure estudar, examinar a palavra de Deus, procure aprender as coisas relacionadas à palavra de Deus. Procure em livros, em bons sites fidedignos, sites que você vê que o conteúdo é fiel, bíblias de estudo. Procure sempre aprender as coisas relacionadas à palavra de Deus. Adquirir o conhecimento e Deus ele vai te dar sabedoria para você usar bem esse conhecimento.
Item 5, a importância da apologética. Conforme disse Pedro no texto bíblico destacado anteriormente, precisamos estar preparados para responder a todos aqueles que nos pedirem razão da esperança que há em nós. Devemos estar bem conscientes a respeito do que nós cremos, por que nós cremos, de viver como cremos, proclamar o que cremos e defender o que cremos. Todo cristão precisa saber defender a sua fé em Jesus, protegendo-se de enganos e mentiras. Conforme já considerado, a apologética não é útil somente para a defesa da fé cristã, mas também nos ajuda na propagação da mensagem do Evangelho. Então, por isso que a apologética é importante. Precisamos ter conteúdo para poder falar, nos expressar defendendo a razão da nossa fé. Porque eu creio, porque eu vivo desse jeito, porque eu prego. Observação: o cristão deve saber defender a sua fé, mas não precisa ser necessariamente um apologeta. Não precisa ser necessariamente um apologeta. O que é apologeta? O que é ser um apologeta? Item 6. O que é ser um apologeta? Apologeta é aquela pessoa que se dedica à criação de obras, discursos e textos que defendem, explicam ou elogiam um comportamento, obra, ideologia ou doutrina. No caso, estamos falando de doutrina cristã, estamos falando de ser um apologeta cristão. Um apologeta cristão. Explicação sobre a visão do cristianismo, né? O cristão não precisa ser necessariamente um pesquisador, um apologeta, mas precisa estudar as doutrinas bíblicas e esse conhecimento vai capacitá-lo a fazer a apologia da fé cristã quando for preciso. Então, o que nós vemos aqui é que você não tem que ser um expert no assunto, né? Você não tem que ser um dominador, um grande pesquisador sobre apologia, sobre apologética. Mas você precisa saber se defender. E para você saber se defender, você precisa ter conhecimento bíblico. E é o que nós estamos propondo aqui no nosso seminário. Trazer esse conhecimento bíblico para que a gente se prepare. E não somente para a gente se defender, mas também para a gente levar a palavra de Deus. Como eu já considerei, é o objetivo também que a gente prepare os obreiros para que eles estejam mais bem preparados para pregar o Evangelho, para levar a mensagem, para servir a Deus, né? Servir nas igrejas. E isso tudo é importante, ter conhecimento. É preciso procurar conhecimento. E a sabedoria vem de Deus, para você usar bem o seu conhecimento. Lembrando, a apologética pode ser usada para a defesa da fé, como também para a divulgação da sua fé, para a pregação do Evangelho. Resumo da aula de hoje. Hoje nós vimos a letra A, o número 1, a origem da palavra apologia. Depois nós vimos o que é apologética, o que é apologética cristã, já sobre o olhar cristão. O texto bíblico de 1 Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16, que é aquele texto bíblico referencial da apologética. Se você vai falar sobre apologética, você vai cair em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. Nós falamos a respeito de conhecimento e sabedoria, a importância da apologética e o que é ser um apologeta. Conforme eu já disse, todo esse conteúdo está na descrição do vídeo. Eu tomei cuidado para fazer um vídeo menor hoje, justamente para que a gente possa ter mais tranquilidade para poder trabalhar com o conteúdo e não ficar com aulas muito longas. Eu desejo que Deus te abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus Cristo.